Tá certo? Muito bom dia a todos. Fala aqui com vocês o Rodson Santos, sou coordenador comercial da TechSoup Brasil. Agradeço a presença de todos aqui nessa manhã, né, do dia 5 de outubro, né, pouquinho depois das 11 horas da manhã. Hoje nós vamos estar aqui com algumas informações muito importantes e pertinentes às organizações sociais, né? É a nossa live para os novos registrados da Microsoft Non-Profit, né? A plataforma de licenças em nuvem da Microsoft, na Microsoft 365. Tá certo? Só para deixar registrado, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui no chat, se tiver alguma pergunta, questionamento também. Essa sessão vai ser gravada e nós vamos disponibilizá-las por e-mail e também no nosso site. Tá certo? Vamos lá. Bom, seja muito bem-vindo, né? Só para relatar aqui para vocês, né, essa experiência, a oportunidade que a gente tem de receber todos esses benefícios da Microsoft, né? A Microsoft, ela tem esse compromisso com as organizações sem fins lucrativos, onde eles estão comprometidos a fornecer soluções em nuvens relevantes, né, que sejam acessíveis e inovadoras para ajudar as organizações sem fins lucrativos a enfrentar todos os seus desafios, né, e as suas missões, as suas dificuldades, né? Fazer, talvez, muitas vezes, até que os governantes não fazem, né? Tá cobrindo uma área mais específica, né? A Microsoft, ela oferece tanto tecnologias para causar impacto social, né? Oferece capacitação profissional, social, em forma de treinamento digital, em forma de doações e licenças, né? Que são disponibilizadas, se não de forma gratuita, mas com desconto muito bom para as organizações sociais, né? A Microsoft também trabalha com uma porção de parceiros da Microsoft, a TechSoup Brasil é uma das parceiras da Microsoft, né? E a Microsoft, ela também faz uma porção de investimentos sociais, justamente para que desenvolva e seja fomentado, né, a área de serviço social e de terceiro setor no Brasil. Não só no Brasil e em todo o mundo, né? Você depois, quando você tiver um pouco mais de tempo, e você receber essa apresentação de slides, você pode clicar nesse link aqui que você está vendo no rodapé da sua tela, é o microsoft.com/nonprofits, né? Lá você vai ver uma porção de links e de conteúdo produzido especialmente para as organizações sociais, mas eu vou avançando aqui no objetivo dessa live, né, que é justamente ter hoje dois técnicos da TechSoup Brasil passando para vocês dicas muito importantes e os primeiros passos de o que você faz após você receber a licença da Microsoft, a licença da Microsoft 365, né? A TechSoup Brasil trabalha com doações de licenças e oferecimento de licenças com descontos, né? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, mas eu vou convidar aqui agora a minha colega, uma das nossas técnicas, a Marina. A Marina vai estar falando para a gente um pouco mais sobre esse processo e essa parte mais técnica. Marina, seja muito bem-vinda, por gentileza, o palco é seu. Obrigada, Rodson. Bom dia para todo mundo. Eu me chamo Marina, trabalho aqui na TechSoup e cuido dessa ala de licenças da Microsoft. Tudo bem? Então, vou começar mostrando para vocês um pouquinho de como dar o início do processo de solicitação das licenças Microsoft. Vou mostrar para vocês que o problema não é grande, é bem simples. E tudo começa por aqui, nessa plataforma que vocês estão vendo, que é a plataforma nonprofit.microsoft.com. É aqui que você vai abrir a sua solicitação de descontos para organizações sem fins lucrativos, né? A Microsoft faz isso porque ela precisa de uma validação específica constatando que você é você mesmo. Parece redundante, mas é só para testar mesmo a veracidade da organização de vocês. Porque, como são descontos e a Microsoft é uma empresa mundial, ela tem que estar regrando um pouco melhor aquele nicho que ela está querendo atender, né? E vocês, enquanto organização social, têm todo o direito de fazer o cadastro. E é bem simples o processo. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui e começa fazendo login na página e clicando nesse botãozinho que está aqui ao lado no entrar. Clicando no entrar, né, destaco que seria sempre muito interessante vocês abrirem essa página em um link, em uma aba anônima do navegador de vocês, só para evitar que ocorram alguns encontros de senhas e de logins Microsoft, né? Como todo mundo tem um monte de conta Microsoft, as coisas às vezes acabam se embaralhando. Então, abrir o navegador anônimo pode sempre ajudar para que isso não ocorra. Pode passar.
gente. Bom, aqui você entrando, fazendo o cadastro, né, de todo esse processo, você vai cadastrar a organização de vocês nessa página. Aqui a gente já adiantou um pouquinho para o último passo, que seria essa aprovação, que ela vai ficar sempre disposta na página do non-profit. Mas o cadastro em si, basta você fazer o login, clicar em entrar e cadastrar a sua organização, bem como você cadastrou muitas vezes na TechSoup, sabe? São as informações, no caso, as informações são bem semelhantes. Então, acho que vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Só um pouquinho de paciência, que o cadastro acaba levando no máximo 5 minutinhos. E daí, no último passo do cadastro, vocês vão cair nessa página aqui. A gente exemplificou com a ONG do João, mas vai aparecer aqui no topo o nome da organização de vocês. O status, assim que vocês criam a conta, ele vai ficar em análise, porque vai precisar fazer o envio da documentação, a gente tem que esperar até uma semaninha para poder dar continuidade nesse cadastro. Essa continuidade que eu falo é o envio da documentação, que a TechSoup mesmo solicita para vocês, via e-mail, e daí a gente aguarda o envio de vocês da documentação, e assim que a documentação for recebida, for analisada, for validada, o status de vocês vai ser mudado aqui para aprovado. Estando mudado para aprovado, vocês já estão liberados 100% para conseguir adquirir as licenças da Microsoft Non-Profit, né? Porque sem essa aprovação, o próprio sistema Microsoft ele não permite que vocês recebam as licenças com desconto. Então, de qualquer forma, é super necessário aguardar essa aprovação. Pode passar, gente. Valeu. Enfim, ao longo de todo esse processo de aprovação, a gente entra em segundo plano, digamos assim, porque o primeiro passo principal foi criar o cadastro da organização na plataforma do non-profit, né? Em contrapartida, a TechSoup vai estar aqui desse outro lado, fazendo o envio de alguns e-mails para vocês. Aqui a gente exemplificou o e-mail de convite de parceria. Como a TechSoup é uma parceira Microsoft, a gente precisa que vocês, enquanto organização, aceitem o link de parceria. Esse link nada mais é do que a liberação do sistema do cadastro non-profit de vocês aqui na nossa plataforma. Assim, com o aceite desse link, a gente vai conseguir visualizar a conta de vocês aqui e já vai poder dar seguimento, né, no fornecimento das licenças. Esse link, ele é um convite. A gente fala que é um convite, né, porque ele vai demandar um espacinho lá para você aceitar e autorizar a TechSoup como sendo um dos seus fornecedores de licença Microsoft. A gente aconselha que você copie esse link, colhe-o numa aba anônima, bem como você fez lá na plataforma do Non-Profit, e carregue a página. Fez o login com a conta Non-Profit que vocês geraram na plataforma da Microsoft, vai aparecer o convite, né? Dá uma passadinha, por favor. Aqui. Esse é o convite, galera. Então, basta você realmente clicar nesse botão autorizar. Não tem muito segredo. Essa mensagem vai aparecer para vocês, né? Mostrando um pouco da gente. E com essa autorização, depois de alguns minutos, a gente já vai conseguir fazer a visualização da organização de vocês aqui na nossa plataforma. Eu digo que são sistemas diferentes, porque muita gente acaba confundindo, né, o cadastro da TechSoup, da organização que ela submete para participar da TechSoup, de todos os benefícios, de todos aqueles parceiros que a gente oferta, com esse cadastro Microsoft, e que eles são completamente diferentes, sabe? Esse cadastro Microsoft, ele vai servir somente para vocês gerenciarem a conta 365 de vocês, né? A conta do Microsoft 365, com as licenças todas em nuvem. Então, ele é realmente necessário e é preciso que a gente não confunda ele com o cadastro da TechSoup, né, que eles são separados. Mas, de antemão, já adianto para vocês que, se vocês previamente já fizerem o cadastro na TechSoup, quando vocês fizerem o cadastro no Microsoft Non-Profit, a aprovação vai se dar muito mais rápido. Tá bom? Vamos passar? Pode passar. Valeu. Aqui a gente vai simplificar um pouquinho sobre as licenças que a gente oferta, né? Aqui temos o pacote do Microsoft 365 Business e temos o pacote do Office 365 Enterprise. Eles
são os carros-chefes da Microsoft, né, em termos de licenças para o Office 365, que é aquela suíte de aplicativos que a gente já conhece, com Word, Excel, Teams e outras infinidades de facilidades para vocês. A gente difere esses dois pacotes no sentido de que o business ele é sempre indicado para uma organização de pequeno a médio porte. Você está vendo aqui no lado direito que tem essa marcação de 300, elas não são todas as licenças que vocês podem pegar. No caso, são também, mas seria o limite do pacote, que aqui você pode ter até 300 usuários dentro do Business Basic, ou dentro do Business Standard, ou do Business Premium, e já no Office 365, perdão, Enterprise, que é pensado para organizações de grande porte, eles já têm um limite ilimitado. Digo que não é um limite de solicitação, digamos assim, mas um limite de quantos usuários se pode ter nessa conta. Aí, como é uma conta empresarial, né, a tradução a grosso modo traz um pouco disso, é uma conta mais ilimitada, então que você pode solicitar quantos usuários você quiser. Tá bom? E daí, é isso, já que na TechSoup a gente oferta também essas 10 primeiras licenças do Business Premium de forma gratuita. Preciso destacar também que a Business Basic, ela também é gratuita. A única diferença é que a Business Basic é uma licença que vai funcionar 100% em nuvem. Você não vai conseguir baixar nenhum aplicativo. Ela vai ser para você utilizar tudo através do navegador web. Já a Business Premium, né, o nome já dá uma dica, que é uma licença premium, e as 10 primeiras são gratuitas também, né? Mas ela já permite o download. Além disso, vem com um Windows Upgrade para o sistema de vocês. Tá bom? E podemos passar. Bom, aqui a gente traz um pouquinho, né, sobre esses tipos de licença da Microsoft que eu estava falando para vocês. Aqui esse escopo primário, que é das licenças business. Tem a Basic, a Standard e a Premium. Aqui no slide vocês podem acompanhar um pouquinho das facilidades que cada uma oferta, sabe? A partir da Business Standard e da Business Premium, vocês já podem estar adquirindo uns aplicativos premiums, que são o Access e o Publisher. Normalmente, eles estão inclusos nas licenças que são mais premium, que têm mais facilidades. E a Microsoft ela vai aumentando gradativamente, né? A Standard tem as mesmas facilidades do Basic, incluso dos privilégios do Standard, e assim como a Premium, ela tem os benefícios da Basic, da Standard e mais um excedente da própria Premium, né? E assim vai ser sucessivamente. No próprio slide, vocês têm um campozinho que, se vocês quiserem ver com mais atenção as diferenças mais específicas entre as licenças, você pode estar clicando nele que a gente vai estar reencaminhando para a Microsoft, para uma página deles mesmo, em que você já consegue ver todas as diferenças dispostas lá. Bom, a Enterprise é essa licença que é bem mais robusta, né? Ela já oferta todos aqueles aplicativos que a gente já conhece da Microsoft Business, só que aqui ele é pensado para uma organização que tem uma demanda de parque tecnológico bem maior, ou seja, ela precisa de aplicativos mais robustos que possam sustentar uma rede mais robusta, né? Então, por isso que muitas vezes a gente acaba indicando esse tipo de pacote para organizações que têm essa demanda, porque são licenças que têm um valor um pouco mais acima, mas que também têm todos os privilégios muito mais acima do que as licenças business, perdão. E daí vale muito a pena, particularmente a licença E3 é uma das melhores que a Microsoft pode estar ofertando no sentido de segurança, no sentido de aplicativos premiums e básicos, sabe? E que pode estar ajudando bastante vocês nos procedimentos que vocês têm dentro da organização. Mas, novamente, né? Cada organização tem a sua demanda e cada licença da Microsoft atende um tipo de demanda. Então, vale dar uma olhadinha com calma para ver o que melhor se enquadra no escopo de vocês. Pode passar, valeu. Bom, enquanto, né, a gente vai aguardando a conta ser validada, a conta da Microsoft, né, a gente passa por N processos, que leva um certo tempo, de até, no máximo, uns 15 dias, caso esteja tudo ok com a documentação de vocês.
Aí, já no final do processo, vocês estando aprovados e informando para a gente, né, dessa aprovação também, a gente já consegue toda a liberação, destaco aqui, né, a gente só vai conseguir liberar a licença se o convite de parceria tiver aceito. Então, em todo esse processo, ao longo de todo esse processo, a gente vai estar sempre em contato com vocês. Isso não vai ter nenhum problema. Aí a gente vai esclarecendo quaisquer dúvidas que possam estar surgindo, né? Esse slide agora que a gente está trabalhando com a ONG do Antônio, ele vai ser o e-mail final que a TechSoup vai enviar para você. Então, você pode ter certeza que se você recebeu esse e-mail, significa que as licenças que você solicitou já estão liberadas no seu painel de administrador e já estão prontas para você utilizar, né? Tá atribuindo, tá baixando e tá fazendo essas minúcias que mais para frente a gente vai mostrar um pouquinho na prática como é que funciona. Nesse e-mail, a gente indica mais ou menos o caminho que você vai ter que fazer. Que o primeiro passo é entrar no Admin Center, né, da sua conta Microsoft Non-Profit, com o e-mail Non-Profit Microsoft, aquele que termina com .microsoft.com, que a gente gerou lá no início na plataforma Non-Profit, vai fazer o login, vai seguir para o usuário, entrar nos usuários ativos, vai adicionar um usuário. Isso é muito importante, porque as licenças que vocês recebem, elas não estão prontas para uso imediato. É preciso que vocês gerem a quantidade de usuários, sabe, vinculadas às licenças, a quantidade de licenças que vocês adquiriram, né? Então, se você adquiriu 10 Business Premium, você pode gerar 10 usuários lá na plataforma de admin da Microsoft. Você gerando os usuários, basta adicionar uma licença a esse usuário. Tendo adicionado essa licença a esse usuário, basta você pegar a conta, o e-mail desse usuário, que vai ser gerado na plataforma do admin, fazer o login no portal.office.com. Você fazendo o login lá, você já consegue visualizar todos os aplicativos que vão chegar, que vão estar validados na sua conta Microsoft. Então, dependendo da configuração da conta que você solicitou, você vai poder fazer o download desses aplicativos na sua máquina, ou você vai usar diretamente pelo portal do Office, né? Se for o caso de uma licença Business Basic, que ela não permite o download. Mas, pode passar. E, bom, falando aqui um pouquinho desse processo de acesso ao Admin Center, vocês podem estar entrando com o link que a gente encaminha no e-mail anterior, né, que já cai direto na plataforma do Admin Center, ou vocês podem estar entrando diretamente pelo site da Microsoft, que é o microsoft.com. Fazendo o login lá, clicando no entrar agora, você já faz o login e não tem problema nenhum. Destaco também que é muito importante você se lembrar de utilizar essa navegação em anônimo ou em privado, né? Depende do visualizador de internet que você utiliza. Aí, é mais por segurança mesmo. Você utilizando no privado já previne de que a Microsoft puxe alguma outra conta sua, que seja msn.com, e que acaba chocando com as contas non-profit, né? A gente não consegue abrir um convite ou abrir uma questão vinculada ao non-profit dentro de uma conta comercial da Microsoft, né? Então, por isso que é preciso, é sempre necessário criar essa conta no microsoft.com. E, bom, aqui a gente está fazendo o login, começamos com o login na conta. A gente fazendo o login, a gente já entra no Admin Center. Essa versão do Admin Center, ela está com a aba mais escura. Então, talvez aí apareça para vocês, no de vocês, ela com um fundo mais claro, mas fique tranquilo que é a mesma plataforma, né? A gente sempre acompanha pelo visualizador ali em cima, no admin.microsoft.com. E, pois bem, aqui o primeiro passo que a gente pode começar a fazer seria gerar esse usuário. Então, como é que a gente vai gerar o usuário? Aqui vocês estão vendo que vocês caíram dentro da conta de cobrança, vocês já estão visualizando todas as licenças que essa conta, no caso que a gente fez o login, já tem disponível, que é a Microsoft Business Basic. Aqui ficou um pouquinho apagadinho para mim, não vou conseguir ler todos os nomes das licenças, mas não tem problema não. Porque aqui vai mostrar todas as licenças que vocês têm. Do ladinho vai mostrar a quantidade de licenças que vocês têm. E aqui nessa última aba vai mostrar se está ativo, se está desativado, se não está. Enfim,
a gente pode até mostrar isso de forma um pouco mais, mais ativa, né? Ia pedir até para o Leonardo, que é o nosso técnico aqui da Microsoft, mexer com essas questões e mostrar para a gente como atribui uma licença a um usuário, como retira essa licença de um usuário, enfim, a gente dá uma passeada aqui dentro do painel de admin da Microsoft, tá bom? Então, eu vou passar a bola aqui para o Léo e a gente vai se falando ao longo de todo esse processo. Ele vai fazer. Oi? Aham. Eu estava na dúvida em qual slide que ia cair para começar a apresentar. Bom, gente, começando aqui, a gente faz o login no navegador privado, né? E faz primeiramente o login no admin.microsoft.com. Lembrando que eu estou exemplificando aqui essa parte final, né? Depois de vocês já terem recebido as licenças. Faça o login na sua conta on Microsoft, que no caso, posteriormente, se você prestou atenção, a gente está com atn.org.br. Você também pode mudar o seu domínio. Isso dentro da conta, dentro do Admin Center, você tem essa facilidade de poder estar convertendo o domínio .onmicrosoft.com para o seu próprio domínio, às vezes que você já está utilizando, esse que termina com .org.br, por exemplo, ou qualquer um outro domínio que vocês já previamente tenham ativo. Bom, esse é mais ou menos o panorama, né, da conta, da parte interna do Admin Center, né, da conta de vocês, da conta non-profit. Vocês vão vendo que aqui, ao lado esquerdo, a gente já vai vendo esse ícone de usuário e a gente já vai poder exemplificar um pouquinho como é que a gente faz a adição dos usuários, né. Embaixo, basta você clicar nos usuários ativos, que não tem problema nenhum, você já vai ser reencaminhado para a página. E logo de primeira você já vai visualizar adicionar um usuário, bem ali onde o mouse está mostrando. Aqui a gente vai ter que, né, completar com os dados desse usuário, como por exemplo, o nome ou sobrenome. Caso seja um setor que você queira estar fornecendo essa licença, você pode botar o nome do setor, sobrenome como o nome da pessoa, ou o nome de exibição, o nome do setor, enfim, fica a critério de vocês. Aí basta seguir para o nome de exibição e o nome de usuário, que você tem a liberdade para botar qual você quiser, contanto que ele já não exista previamente, né? Ele tem que ser um nome novo. E tudo mais. Você vai ver que o domínio ele vai ficar fixado naquele que você entrou. Aqui a gente trabalha com o Microsoft também, mas como a gente fez a alteração do domínio, ele já está no nosso domínio daqui. Bom, vocês vão ter todas essas caixinhas de criar uma senha automaticamente, ou exigir que esse usuário altere a senha a primeira vez que ele entrar na conta, né? A gente aconselha que deixe tudo isso marcado, mas por segurança mesmo. O sistema vai gerar uma senha, lá no final do processo ele vai mostrar para a gente a senha que ele criou, né? E com ela você já pode dar continuidade. Aqui a gente vai avançando e já chega no segundo passo, que é atribuir a licença a esse usuário que a gente está gerando. Olha, para vocês verem que é bem intuitiva a plataforma. Aqui vai bastar você selecionar a licença que você quer que o usuário tenha. Aqui na TechSoup a gente tem alguns tipos de licença. Isso exemplifica que vocês também podem pegar vários tipos de licença ao mesmo tempo. Pode pegar 10 de uma, 3 de outra, uma de uma, enfim, fica completamente a critério de vocês. E você também pode selecionar mais de uma caixa de marcação para esse usuário. Então, se você quiser deixar ele, que nem a gente fez com o Power BI Free e a Business Premium, você pode deixar, basta marcar. Você vai ver que a partir do momento que você marca, já abate da quantidade total de licenças que vocês têm. Vou pedir até para o Léo marcar e desmarcar a Business Premium de novo, só para vocês verem. Aqui, ó, saiu de 12, de 20, e a gente marcando para utilizar, desceu para 11. E vai ser sempre assim, né? Gradativamente. Basta depois clicar em avançar.
Aí a gente vai para algumas configurações opcionais. Essas configurações, elas dizem respeito das minúcias dentro da conta desse usuário. Será que você quer que esse usuário ele tenha acesso a esse painel de administração? A gente aconselha que nem todos os usuários tenham acesso a esse painel, porque esse painel é o mais importante, é o cérebro da conta de vocês. Por aqui vocês vão coordenar tudo, vocês vão retirar, vocês vão adicionar licença, enfim, está todo o poder no Admin Center. Então a gente aconselha que somente o organizador, o gerente principal da organização, né, ele tem essas atribuições, mas fica a critério de vocês, é claro. Daí basta ir avançando para os próximos passos, né, e que nesse último, esse finalzinho, né, da criação da conta, você já consegue ver como o usuário ficou. No usuário que criamos agora, ali, esse testando live, usuário1@atn.org.br. O que vai ser o e-mail para você logar no painel non-profit? Vai ser usuário1@atn.org.br. Você vai precisar entrar com a senha que é gerada automaticamente. Essa senha, ali no último passo, no concluir, ela vai ser mostrada. Mas, de qualquer forma, lembra que a gente marcou lá na primeira caixa para a senha também ser enviada para o e-mail que a gente queria? Aí, de qualquer forma, assim que a gente finalizar, a senha também vai ser enviada para esse e-mail que vocês marcaram lá no comecinho, das informações básicas. Se tudo estiver ok, você já pode clicar em terminar de adicionar. Aí, pronto. Aí, tudo verdinho, significa que já está tudo ótimo, está tudo dentro dos conformes. O usuário foi criado com sucesso, a senha, olha, apareceu para a gente aí, e daí você já tem plena liberdade para estar pegando esse usuário e fazendo o login no portal.office.com. Não tem muito segredo. É esse processo, e que se realmente a gente pular esse processo de gerar o usuário e vincular a conta, a gente não vai conseguir utilizar as licenças, né? Então, eu venho aqui só para reforçar isso mesmo. Bom, a gente pode ver as licenças por onde? A gente pode achar e lá na cobrança. Se a gente, bom, já pegou a licença, já está vinculado ao usuário, agora eu quero saber quais licenças eu tenho, adicionar licença, retirar licença, o que eu vou fazer? Então, eu já vou na cobrança, entro nas licenças, né? Que é onde vão estar reunidas todas as licenças que a conta non-profit de vocês vai ter. Aqui a gente vai conseguir visualizar todas. Esse é um exemplo aqui da conta. E vai ficar da mesma forma que está aí. Olha, aqui a gente está com 3 licenças disponíveis, né? A título de curiosidade, do Business Basic. 3 licenças que estão disponíveis, ou seja, não tem nenhuma sendo utilizada. Ali está marcando 0 de 3, então nenhuma foi atribuída. Ou seja, você ainda pode atribuir essas 3 licenças a 3 usuários distintos. Fica liberado para vocês. E essa parte é bem bacana para visualizar tudo que vocês estão tendo na conta. Se vocês estão utilizando, se vocês não estão utilizando, sabe? Porque agora a Microsoft, ela veio com uma proposta nova de utilização das contas. Agora ela determina que das licenças atribuídas, ou seja, das licenças que vocês já forneceram aos usuários, a gente precisa, no caso da Microsoft que precisa, né? Que essa conta tenha 85% de utilização. Aí você vai me perguntar, Marina, como eu vejo isso? Como isso acontece? Como eu vou saber dessa utilização, ou de quem está atribuído ou quem não está? Aí eu te respondo, vai na cobrança, vai ali na cobrança, bem nesse lugarzinho que a gente está, acessa as licenças, e, por exemplo, o Business Premium, a gente tem 20. Dessas 20, estamos utilizando 9. Então, é preciso que essas 9 licenças utilizadas, e não as 20, estejam utilizando em 85% a conta, né? O que significa utilizar em 85%? Significa que dessas 9, a gente precisa que 85% de 9 dá 7,65. A gente precisa que pelo menos 8 contas estejam sendo utilizadas. A Microsoft, ela determina como utilização um simples login, às vezes. O login no portal.office.com, se você fizer o login com o seu usuário nesse portal, sabe, nem que seja
somente mensalmente, a Microsoft já vai entender que você está utilizando a conta e ela não vai suspender a conta de vocês. Por quê? Caso vocês ultrapassem, por exemplo, a gente tem essas 9 licenças sendo utilizadas do Business Premium. E, poxa, estamos com 5 colaboradores que não estão participando. Então, de fato, assim, tem só 4 licenças sendo utilizadas. Então, a Microsoft, depois de 90 dias, ela vai partir a suspender a conta de vocês. Suspender não a conta de forma geral, mas somente essa licença do Business Premium. Como ela percebe que vocês não estão utilizando, ela pega de volta, né? É uma dinâmica que a gente utiliza aqui de que a gente possa pensar, no caso, né, dessas licenças como sendo livros, dentro de uma prateleira, né? Colocados numa prateleira. Você, no caso do Business Premium, tem 20 livros nessa prateleira. Você pode estar dando até 20 livros para 20 pessoas diferentes. Se essas pessoas deixarem de participar da organização ou não estiverem utilizando, você, enquanto bibliotecário, né, enquanto administrador geral dessa biblioteca de licenças, você pode pegar de volta essa licença. Os dados da conta, eles não vão sumir, não vão desaparecer, mas ela não vai ter licença. Então, a pessoa não vai conseguir estar acessando o portal do Office, né? Aí, você pegando de volta essa licença, você não corre o risco de cair nessa malha de 85%, sabe? E é esse procedimento que a Microsoft torna padrão, né? Tornou padrão de uns meses para cá, sabe? Você também tem a opção de estar mexendo com domínio, de estar alterando o domínio. E para você alterar esse domínio, você tem que clicar no menu configurar e depois clicar em domínio. A gente pode ver com o Léo para a gente dar uma mostrada. Só para mostrar esse processo da troca do domínio, né? Que vocês têm a liberdade de estar alterando, bem como a gente fez, que tirou o Microsoft e botou o atn.org. Aqui vai ser bem nessa aba de configurações, domínios, adicionar domínio. Aí você basta fundir, né, o seu domínio Microsoft para o domínio que vocês já têm. Que a gente exemplifica um pouquinho, mas é muito interessante da Microsoft também vocês darem uma visitada nos tutoriais que ela mesma fornece, enquanto alteração de domínio, enquanto atividade, fornecimento de licença, retirada de licença de usuário. Pode ter certeza que a Microsoft tem uma série, bem como nós da TechSoup, né, temos uma série de tutoriais mostrando como é que faz isso. Mas, bom, vou pedir para o Léo para ele abrir o office.com, para ele mostrar, né, essa interface dos aplicativos, como é que a gente visualiza com o usuário. Que você, estando com o usuário redondinho, estando com licenças, não vai haver problema nenhum. Basta fazer o login no portal.office.com, que a gente vai mostrar agora um pouquinho como é que fica. Bom, como de costume, né? A Microsoft sempre vai pedir para você relembrar para ela a conta que você quer utilizar. Tudo mais, né? Opa, deu uma caidinha, mas já estamos voltando. E aí, pessoal, tudo certo? Pode mandar aqui as dúvidas que vocês tiverem. Se estiver achando que eu estou indo muito rápido, pode falar, Marina, freia essa carroça aí, que não tem problema. Estamos aqui para a gente ir partilhando essas infos da Microsoft, né? Que o procedimento ele não é difícil, mas ele tem realmente muitos processos. E que se a gente não conhece esses processos, a gente acaba se perdendo, né? Acaba até desmotivando.
Oi, Alexandre. Então, essa conferência, cara, ela pode ser feita sempre pelo portal do Admin Center, né? Mas a gente vai passar para vocês que estão aqui, para todos os e-mails que cadastraram com a gente, um PDF exemplificando onde estão esses passos, né? Porque como são muitos passos, a gente acaba esquecendo mesmo. Mas nesse PDF vai ter a trilhazinha bem disposta para vocês estarem revisitando essas mesmas coisas que a gente está fazendo aqui nessa live, mas dentro do perfil de vocês. E daí, terminando aqui a live, a gente já envia esse PDF, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Não sei se era isso que você estava perguntando, mas qualquer coisa, se não for, pode falar de novo. Pode mandar. Bom, aqui a gente está fazendo o login, né? Na conta. Lembrando que é a conta de usuário já, uma conta que já está licenciada. E a gente entrou no portal.office.com. Bom, essa é a carinha do portal do Office, sabe? À esquerda de vocês terão listados todos os aplicativos e, caso você tenha uma licença que permita o download dos aplicativos na máquina, é só nesse botãozinho que você precisa clicar. Instalar o Office, você vai baixar o executável dele e depois basta você executar no seu computador. Quer clicar nesse ícone que vai estar baixado na máquina, sabe? E daí não vai ter problema algum. Carregando e aguardando todos os aplicativos baixarem, não terão problema, sabe? Vocês não vão ter muita dificuldade. Só terão, no caso, se a conta for uma Basic, por exemplo, e às vezes esse mesmo botão de download, ele está aparecendo em contas Basic também, é um procedimento padrão, mas você não vai ter o executável baixado na sua máquina, você não vai conseguir, né, utilizar por ela. Como é o exemplo dessa aqui, a gente estava trazendo, sabe? E quero destacar também, né, que um usuário, ele se refere a uma licença, é sempre um para um. Então, um usuário, uma licença, um download. Dependendo da conta, você pode pegar esse mesmo, dependendo da licença que você tiver, né, você pode pegar esse mesmo usuário e baixar outras vezes em outras máquinas, mas aí são licenças específicas que permitem isso, como, por exemplo, a Business Standard. Mas lembrando que está sempre vinculado a um único usuário, né? É sempre um usuário, uma máquina, uma licença, uma caixa de e-mail, 1 TB para esse usuário de armazenamento na nuvem, né? E uma série de aplicativos que vem, e são cerca de 25, 30 aplicativos que as licenças do 365, né, do Office 365 ou do Microsoft 365, elas fornecem. E, bom, eu acho que a gente fechou essa parte de visualização. Queria agradecer o Léo, né, pedir para ele que a gente já pode encerrar esse espelhamento de tela, tá? Que a gente trouxe isso só para realmente exemplificar para vocês a praticidade que é desse processo. Processo chato, cheio de procedimentos, mas vocês não vão ter problema. Tudo bem? Aqui, ó, novamente refrisando a ala da alteração do domínio, né? Que é uma coisa que as organizações sempre pedem. Então, fica aqui disposto, que é bem mais fácil do que a gente já imaginava, né? A única questão é que você já tem que ter um domínio ativo, liberado, enfim, na dinâmica de vocês, né? Bom, aqui é um pouquinho da carinha, né? Mostrando para vocês tudo aquilo que a gente viu ao vivo, mas em formato de print mesmo, para assegurar vocês de que é esse processo, sempre vai ser esse processo até que a Microsoft resolva mudar. Mas aí a gente fala com vocês, que não tem problema também. Ó, essa é para o caso da licença Standard do Microsoft 365 Business Standard, com um usuário, uma conta de usuário ativa e licenciada, você pode baixar, né, esse mesmo usuário em diferentes máquinas. A Microsoft faz isso pensando em você que está trabalhando no escritório, trabalha em casa,
precisa também dos aplicativos no seu celular, então você loga em todas essas máquinas com o mesmo usuário. Ou seja, entra no portal do Office, portal.office.com, né, no caso, faz o login com o seu usuário e clica naquele mesmo lugarzinho de instalar o aplicativo. Lembrando que essa funcionalidade, né, ela está na licença Business Standard, Microsoft 365 Business Standard. Bom, destaco também, né, que a gente tem uma infinidade de cursos online sobre os aplicativos da Microsoft. Cara, vale muito a pena. Se você, às vezes, ainda está um pouco inseguro com todas as funcionalidades que a Microsoft pode estar dispondo para vocês, né, porque são muitas. Confesso que diariamente a Microsoft vai liberando coisas novas para conta de vocês, vai liberando recursos novos. Então, pode ficar ligado na nossa plataforma, que a gente está sempre traduzindo cursos, adicionando lives, ou até demonstrativas de como utilizar algumas licenças. Sabe? Eu acho que pode ajudar bastante vocês, tá bom? Aqui são exemplos de alguns dos cursos que a gente está ofertando lá na nossa plataforma mesmo, lá na página da Microsoft 365, né? Ou seja, no caso, dentro da TechSoup, na aba de licenças na nuvem da Microsoft, né? Você clicando em qualquer uma daquelas licenças, seja o Office 365 ou o Microsoft 365, você já vai cair numa aba onde terão escritas todas as licenças, o que vem em cada, e lá no finalzinho da página vocês vão encontrar exatamente esse print, com os cursos, treinamentos, diferenças, comparativos, o que melhor se adequa ao perfil de vocês, suportes específicos, tutoriais específicos, sabe? Relatos de quem já utilizou e quem já adquiriu o Microsoft 365, né? Além de algumas minúcias que falam como você vai definir esse armazenamento do OneDrive, que cada conta tem sempre 1 terabyte, mas vocês podem sim estar subindo esse 1 terabyte para 5 terabytes. Então, ali a gente fala um pouquinho mais sobre essas facilidades, além de ter a ajuda do Admin Center, que é um suporte específico da Microsoft para aqueles usuários do programa 365, né? Eu chamo de programa 365, englobando o Office 365 e o Microsoft 365, né? Que tudo que tivesse 365 é uma assinatura da Microsoft, né? Vai demandar um pagamento anual ou uma renovação anual, seja ela gratuita ou seja ela paga. Tudo que tiver 365, gente. E que vai ser sempre em nuvem. Todo esse direcionamento da Microsoft na nuvem vem com o nomezinho no final de 365. Tá bom? Bom, aqui mostrando para vocês um pouco da nossa página do Facebook, que a gente está diariamente fazendo posts novos, fazendo lives, fazendo esclarecimentos, sabe? A gente está sempre publicando alguma coisa que acredito que possa, assim, estar ajudando a organização de vocês, né, no manuseio das licenças, sejam elas Microsoft, sejam qualquer outro parceiro, né, que a gente dispõe na TechSoup. E, bom, já queria fazer um convite para vocês que estão aqui, né, que querem saber um pouquinho mais das licenças Enterprise, para vocês darem uma conferida no nosso próximo webinário, que vai ser no dia 15, que vai ser sobre essas diferenças. A gente vai estar com o Randy, um grande parceiro aqui da TechSoup, que é parceiro Microsoft e é craque, ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida com licença 365, né, pode colar nesse webinário. O link para inscrição já está disposto na nossa página do Facebook. Então, dá uma conferida. É TechSoup Brasil. O nome e vocês chegam rapidinho. No Facebook já dá para clicar, fazer a inscrição, e que daí vocês já vão ser avisados via e-mail, né, sobre esse webinário, sobre essas minúcias. A gente jogou aqui nos comentários, no bate-papo também, mas qualquer coisa tá lá na TechSoup, tá lá na página da TechSoup. A gente tem o Facebook, o Instagram, então não, é o mesmo nome, TechSoup Brasil. Então não tem erro em buscar a gente, tá bom, gente?
E no mais, queria ver com vocês. Se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, que eu já estou puxando daqui, que a gente já mata tudo de uma vez. Tá bom? E queria agradecer a presença de vocês aqui nessa manhã. A gente sabe que terça-feira de manhã, 11 horas, é sempre corrido. Então, brigadão por estar aqui, tá bom? Eu me chamo Marina, cuido das licenças da Microsoft aqui na TechSoup. Então, qualquer coisa, pode falar comigo. Marina, eu vi aqui no chat que tem uma pessoa que perguntou por que precisa ter um site, por que ele precisa ter um domínio para ele criar a conta ao Microsoft dele? Porque ele parece que ele tentou criar a conta e não conseguiu porque não tem o site registrado. Então, galera, essa questão do domínio, de ter um domínio prévio, realmente ela não é precisa. Talvez eu ia pedir até para você insistir um pouquinho mais, e caso você não tenha o seu domínio individual, .org ou qualquer outro final que seja, né, para você utilizar o .omicrosoft.com, porque a Microsoft, né, ela utiliza do SharePoint. O SharePoint é uma plataforma que ele também hospeda o site. Então, tecnicamente, se você não tem o site, adquirindo agora a licença da Microsoft, você passa a ter, e esse site vai estar vinculado ao .onmicrosoft.com, sabe? Porque para você ter o seu domínio individual, você precisa ter um site hospedando nele e tudo mais, né? Caso você não tenha essa parte prévia, né, que às vezes a Microsoft delimita, também não tem problema. É só você utilizar o .microsoft.com. Às vezes pode ter travado algum nome, alguma letra, mas te dou a certeza, qualquer coisa pode falar comigo que eu te dou um help, que não tem problema não. Você consegue criar a conta sem ter um domínio previamente ativo, né? Marina, tem uma outra pergunta que a pessoa está perguntando se todos os usuários têm que ter a mesma licença. Por exemplo, seria possível alguns ter licença Business Premium e outros ter licença Business Basic? Então, Rod, é exatamente isso. Pode ter sim, sabe? A gente exemplificou um pouquinho lá atrás que a gente pode ter dentro de uma única conta non-profit de administrador, né? Que a conta non-profit ela vai servir meramente para você administrar as contas de usuários. Então, você pode ter licença Business, licença Enterprise, você pode ter licença de Power BI, você pode ter Power Apps, você pode ter a Business Basic, a Business Standard, tudo dentro da mesma plataforma. A única questão, né, é que vai ficar a critério de vocês qual usuário pode utilizar qual licença, que vocês vão lá marcar naquele processo quando criam um usuário. Posteriormente, vocês também podem desatribuir a licença do usuário e atribuir outro tipo de licença ao usuário, né? Então, vocês têm plena liberdade de alteração e de ação em cima dessas licenças, sabe? E até, na verdade, recomendado você ter licenças diferentes dentro da conta, porque cada licença atende uma demanda específica, né? Às vezes você pode mesclar essas demandas, tá bom? E que não tem problema nenhum, não. E, claro, Fabiano, vai ser enviado sim, a gente envia todo esse conjunto de slides por e-mail, e bem como um passo a passo para solicitação completa das licenças Microsoft, non-profit, tá bom? Que eu acho que pode ajudar bastante. São muitos processinhos, mas você vai ver que não vai ter problema nenhum, não. Você vai conseguir tirar de letra. Bom, então é isso, pessoal. Obrigadão, obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada pelas perguntas. Espero ter esclarecido um pouco mais desses processos para vocês. E caso surjam quaisquer dúvidas, né? A gente está sempre online nesses canais, tá bom? Então sempre vai ter alguém para te atender, para falar contigo, ou te explicar melhor sobre qualquer dúvida que você esteja tendo, tá bom? Já agradeço o Rodson, agradeço o Léo também por toda a ajuda, por todo o help. E é isso, rapaziada. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, Marina. Obrigado, Leonardo. Pessoal, a gente agradece demais a presença de todos e a gente vai enviar esse material, a gravação, os slides por e-mail. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima, tá bom? Até mais, abração, boa semana para vocês. Tchau, tchau.